Hoje estou aqui com o professor Egon Gindersim para fazer uma entrevista sobre cultura imaterial. E este professor irá nos falar um pouco sobre suas lembranças quanto ao início da educação na cidade de Palmitos, Santa Catarina. Boa tarde, seu Egon. Boa tarde. Inicialmente eu quero falar sobre os 90 anos da educação de Palmitos. O primeiro professor, nome Rudolfo Schreiner, isto aconteceu em 1927, janeiro de 1927. Ele iniciou as suas atividades aqui em Palmitos. Depois, em 55, 56, ele inclusive foi meu professor no seminário em São Leopoldo. A educação em Palmitos na década de 1930 a 1940, mais propriamente dito, foi muito difícil, pois havia uma sala de aula somente mantida pelo Estado e mais 4 salas de aula em regime particular, que era o tal Duque de Caxias. Este último foi construído e mantido particularmente pelos pais dos alunos. Havia, nesta época, uma grande dificuldade em conseguir professores com qualificação. Por várias vezes procurava-se alguém que dominava a leitura e escrita e também as 4 operações. Por vezes, também pastores evangélicos eram, ao mesmo tempo, professores. Depois, nas décadas de 40 a 60, já melhorou, pois o Estado construiu um colégio e também mantinha professores um pouco melhor qualificados. O colégio era os espaços físicos, por vezes, eram de madeira. Depois começavam a construir de alvenaria, como Felisberto de Carvalho, que agora me lembro. Os alunos tiveram dificuldades para caminhar até 5 quilômetros distantes da escola, com as estradas esburacadas e barrentas. Após a década de 60, já melhorou, pois as principais ruas eram calçadas. No interior, as classes eram multisseriadas, pois ao mesmo tempo o professor atendia de 1ª a 4ª séries ao mesmo tempo. Desde a década de 1970 até 80, a educação ampliou-se, por vezes, pois o Colégio Cenecista Nereu Ramos se instalou aqui, em Palmitos. Era um colégio particular e mantido, então, com o pagamento dos professores que atuavam nessa escola. E com isto criou-se também aqui o 2º grau. Mas inicialmente chefes de contabilidade e a partir de 1982 também o magistério, que seriam os especialistas na educação. Somente a partir da década de 1990 a 2000 criou-se o 2º grau estadual. Também em 1984 e 1985 houve concurso público para professores do Magistério Público Municipal, que foi elaborado e aplicado com bancada especializada de 6 pessoas, que eram 6 professores da área de educação e também por mim administrado. Somente em 1990 em diante foi anulado esta especialização e fechadas, em contrapartida, as escolas do interior e
eram colocados ônibus para trazer os alunos até os colégios mais qualificados, como eram esses colégios aqui da sede Oldenburg, de linha São Brás, da Santa Lúcia, também aqui a Princesa Isabel, Felisberto de Carvalho, e também em Diamantina, isto mais tarde, em 2008, por aí. E a partir de 1950, houve muita luta para a melhoria do ensino em Palmitos. Porém, colheu-se frutos a partir de 1970 e a seguir também até os dias de hoje. Hoje, a educação de Palmitos está bem difundida, pois nós temos colégios estaduais, municipais e particulares, graças ao aos esforços dos munícipes e os que estão envolvidos na educação. Desde 1990 a 2005, a educação palmitense foi a trancos e barrancos, pois ninguém se interessou muito. Hoje, a qualificação dos professores não é a melhor, pois falta concursos públicos para suprir as deficiências, e nem sempre os de curso superior têm uma boa ou regular bagagem didática e ou psicológica para enfrentar a classe estudantil. Falo e respondo de experiências, que não é culpa do aluno na educação precária, e sim, na grande maioria das vezes, o próprio professor, que por vezes não tem domínio de classes e só nota a deficiência quando os alunos tomaram conta. Educação é algo sublime e é também comparado à religião que nós temos hoje. Quem pratica e usa jamais terá queda ou deficiência na mesma. Quanto mais educada uma pessoa, melhor eficiência terá e tem para sempre. Na comunidade, no lugar onde ela vive, no colégio, por todos os lugares que a circundam. Para concluir, nenhum professor é incapacitado, porém muitos são indiferentes e desinteressados no seu trabalho. Obrigado e que Deus ilumine cada vez mais a educação palmitense e a todos os professores aqui do município de Palmitos. Muito obrigado, seu Egon.